Às vezes, o que mais parece cura se revela lentamente como ferida. O que começou doce transformou-se em dor. O que antes era abrigo virou prisão silenciosa. E o coração, que um dia bateu acelerado de amor, agora pulsa confuso, carregando memórias que doem mais do que acolhem. Amar deveria ser leveza, mas há momentos em que amar dói mais do que cura. Você já sentiu isso? Como se cada gesto de afeto escondesse uma cobrança, como se a presença do outro revelasse a ausência de si mesmo. Doutor Bruce Lipton ensina que nossos sentimentos não são apenas emoções passageiras. Eles moldam nosso corpo, influenciam nossas células, alteram nossa biologia. Quando nos apegamos de forma doentia, o corpo entra em um estado de desequilíbrio sutil. A oxitocina, que em doses saudáveis nutre o vínculo, passa a atuar como um código de dependência. A dopamina vicia o cérebro em recompensas externas. E o cortisol, ativado pela ansiedade de abandono, reprograma nossos genes para um modo de sobrevivência emocional contínua. Mas não é só o corpo que sente. O campo vibracional ao redor do coração também muda. Joe Dispenza explica que um coração em desequilíbrio emite frequências caóticas. E essas frequências não ficam apenas dentro de nós. Elas se expandem, atraem situações, pessoas e experiências que ecoam o mesmo padrão de confusão, de dor, de vazio, tentando se preencher no outro. E assim, criamos sem perceber um ciclo. Amamos para sentir que existimos. E sofremos quando o outro não supre o que esperávamos. Cada falha vira ferida. Cada ausência vira abandono. E a cada microtrauma afetivo, nosso corpo responde com retração celular. Como se cada decepção fosse uma pequena agressão ao nosso sistema, não só emocional, mas físico. Porque sim, um coração partido sangra por dentro, mesmo que ninguém veja. Mas talvez o mais difícil seja perceber o quanto isso acontece em silêncio. O quanto esse desejo por completude externa parece natural, parece romântico, parece até bonito, mas na verdade está te desconectando de si. Toda vez que o amor vira um esconderijo do próprio vazio, algo se rompe, algo adoece. Quantas vezes você já sentiu que amar te afastou de si mesmo? Quantas vezes você precisou se diminuir para caber em uma relação? Quantas vezes chamou de amor, o que no fundo era só medo de ficar só? Não há julgamento aqui. Há escuta. Há espaço. Há consciência. Porque só quando olhamos com sinceridade para esse lado sombrio do amor é que podemos começar a curar. Não curar o outro. Não curar a relação. Mas curar o ponto em nós que acreditou que amar era se perder. Neste caminho, não traremos fórmulas prontas, mas abriremos portas internas. Fatos sim, verdades duras talvez, mas acima de tudo, convites. Convites para que você volte ao centro do seu coração. Não aquele partido, mas aquele que ainda pulsa, mesmo ferido, com o desejo de reencontrar sua verdade, sua inteireza, seu lugar. Nem todo laço que une é amor. Às vezes, é só uma corda invisível feita de carência, medo e uma química que o corpo aprendeu a chamar de afeto. Há relações que não se sustentam na verdade, mas na dependência bioquímica. E é nesse território silencioso que o amor deixa de ser escolha e passa a ser necessidade. Não porque se ama demais, mas porque se esqueceu do próprio centro. A ciência nos mostra que a oxitocina, conhecida como o hormônio do amor, tem o poder de criar vínculos profundos. Mas quando em excesso e associada à insegurança, ela se torna uma prisão interna. Doutor Bruce Lipton aponta que, em relacionamentos altamente dependentes, níveis crônicos de oxitocina podem reduzir a expressão de genes ligados à autonomia celular. Em outras palavras, até suas células esquecem como viver por si mesmas. Imagine um casal que, ao se separar por poucas horas, sente sintomas semelhantes à abstinência.
O corpo treme, o peito aperta, a mente entra em pânico. Não se trata de amor, trata-se de um vício emocional, como se o outro fosse uma droga afetiva e sua ausência revelasse o vazio que sempre esteve ali. A metáfora é viva e clara. Uma videira que cresce em torno de uma árvore pode parecer bela à primeira vista, mas se o apego for exagerado, ela sufoca a árvore. E ao sufocar a árvore, ela perde a própria raiz. O que era para ser união vira sufocamento. O que era para ser cuidado vira controle. E o que era para ser presença vira vigilância. Esse tipo de vínculo não liberta, ele aprisiona. Porque o amor saudável exige espaço, exige autonomia, exige que cada um esteja inteiro antes de se encontrar no outro. Quando isso não acontece, o amor se torna espelho do medo. Medo de ficar só, medo de não ser suficiente, medo de perder. Mas você não nasceu para ser metade de ninguém, nem suplemento afetivo de ninguém. Você nasceu inteiro. Mesmo que às vezes tenha esquecido disso, mesmo que a dor tenha te feito acreditar que precisava de alguém para ser alguém, talvez o primeiro passo para a liberdade não seja se afastar do outro, mas se aproximar de si. Reconhecer que o amor não precisa doer para ser verdadeiro e que a presença do outro só será leve quando você já estiver em casa dentro de si. Porque o amor mais profundo é aquele que não aprisiona. É aquele que, ao tocar, liberta. Há uma ilusão que machuca mais do que a ausência. Idealizar o outro como se fosse a resposta para tudo o que faltou. Criar, dentro da mente, uma versão perfeita de alguém que nunca poderá existir fora dela. No início parece encantamento, mas com o tempo torna-se prisão. Porque não há corpo que sustente uma fantasia. Não há coração que aguente ser projeção. Joe Dispenza mostra que, ao idealizarmos alguém, ativamos circuitos cerebrais ligados ao prazer imediato. É como se o cérebro, em busca de segurança e recompensa, colocasse o outro num pedestal. Isso gera dopamina, gera euforia, gera sensação de completude. Mas há um preço. Quando esses circuitos se ativam, o córtex pré-frontal, a parte crítica, lúcida, que percebe os sinais sutis, se desativa. E assim, seguimos acreditando na imagem mesmo diante de evidências contrárias. O amor, então, não se constrói com o outro real, mas com um personagem interno, um ideal, um sonho. E quanto mais distante o outro está dessa imagem, mais nos frustramos. Não porque ele tenha nos ferido, mas porque ele falhou em ser quem nunca prometeu ser. O amor perfeito é uma armadilha. Ele é quimicamente sedutor, mas espiritualmente desgastante, porque em longo prazo, o ideal sempre decepciona, sempre desaba. É preciso honestidade emocional para perceber quantas vezes amamos o que inventamos e não o que está diante de nós. Quantas vezes projetamos nossas expectativas em quem mal conhecemos. Quantas vezes sofremos, não pela perda de alguém, mas pela queda de uma imagem. Uma prática sincera é listar o que é real. 6 qualidades reais da pessoa que você ama. E, em contraste, 6 expectativas irreais que você projetou nela. Não como julgamento, mas como espelho. O que você esperava que ela fosse? O que ela realmente é? E, mais profundamente, o que, em você, precisa dessa fantasia para se sentir completo? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Porque quando deixamos de idealizar, começamos a enxergar. E só se pode amar, de verdade, aquilo que se vê com clareza. O amor real não precisa ser perfeito, precisa ser presente. E a presença começa quando abrimos os olhos para o que é e deixamos de correr atrás do que nunca foi. Poucas experiências tocam tão fundo quanto a rejeição. Ela não machuca apenas emocionalmente, ela queima por dentro, como se cada célula recebesse o sinal de que não é bem-vinda. E essa dor não é simbólica, é real. A ciência mostra que o frio da rejeição ativa áreas do cérebro ligadas à dor física. A mesma região que responde a uma queimadura reage à ausência, ao desprezo,
ao silêncio que se instala onde antes havia expectativa de afeto. É por isso que algumas rejeições deixam marcas invisíveis. Cicatrizes que o tempo não apaga, porque não foram vistas com a devida atenção. O corpo guarda, o cérebro memoriza, o campo emocional repete. E sem perceber, a pessoa passa a viver à sombra do medo de ser rejeitada novamente. Começa a se moldar para agradar, a se esconder para evitar dor, a se calar para não ser abandonada. Tudo para não reviver aquela ferida. Mas há um risco ainda maior: tentar curar a rejeição com raiva, com indiferença forçada, com autopunição. Esse é o movimento de curar queimando. É a reação imediata que alivia por um instante, mas agrava a ferida por dentro, como jogar álcool em uma pele já ferida. O ardor parece solução, mas só aprofunda a dor. Joe Dispenza nos lembra da importância de reequilibrar o sistema límbico, o centro emocional do cérebro, para que possamos sair desse estado de reatividade. A respiração coerente é uma das chaves. Respirar profundamente, com ritmo, com presença, devolve ao corpo o senso de segurança. E é nesse estado que a cura real acontece. Não a cura que apaga o que houve, mas a que ressignifica o que ainda pulsa. Rejeição excessiva também queima conexões neurais ligadas à confiança. Cada episódio cria um sulco, uma trilha de desconfiança. E para reconstruir essa rede, é preciso intenção consciente. Não basta esperar que o tempo resolva. É preciso reeducar o cérebro. Ensinar ao corpo que é possível confiar de novo, amar de novo, abrir-se de novo, sem repetir a dor do passado. O paradoxo da rejeição é esse. Ela pode ser o fim de um vínculo ou o início de uma reconexão consigo mesmo. Pode ser o gatilho da autodestruição ou o solo fértil da autocompreensão. Tudo depende de como você escolhe respirar depois da queda. Se com raiva, você perpetua. Se com consciência, você transcende. Não é fácil, mas é possível. Porque mesmo as queimaduras mais profundas, com cuidado e tempo, encontram uma nova pele. E sob essa nova pele, um novo coração. Talvez mais forte, talvez mais sensível, mas certamente mais verdadeiro. Durante séculos, fomos ensinados que amar é se sacrificar. Que o amor verdadeiro é aquele que tudo sofre, tudo suporta, tudo cede. E muitos de nós, sem perceber, passamos a viver esse amor como se fosse uma cruz silenciosa, onde sentir dor é sinal de lealdade, onde abdicar de si mesmo é prova de afeto. Mas o que acontece quando esse sacrifício constante começa a matar, por dentro, quem o oferece? Bruce Lipton revela que, ao abrir mão repetidamente de nossos limites bioenergéticos, comprometemos o equilíbrio do nosso campo eletromagnético. Cada vez que você diz sim, querendo dizer não, seu campo enfraquece. Cada vez que se silencia para manter a paz do outro, seu sistema entra em estado de alerta. E a paz que você tenta manter fora se transforma em guerra interna. Porque o corpo sente, e o corpo cobra. Outro mito perigoso: sofrer por amor é virtuoso. Como se a intensidade da dor fosse proporcional à profundidade do sentimento. Mas o sofrimento crônico, causado por vínculos que adoecem, ativa a liberação contínua de cortisol. E esse hormônio, em excesso, inibe os genes ligados à regeneração, à vitalidade, ao florescimento. Amar nessas condições se torna um caminho de autodesgaste. Um amor que machuca não é amor. É repetição de um padrão aprendido, herdado, normalizado. A cura começa quando compreendemos que ter limites não é falta de amor. É expressão madura de amor por si mesmo. Dizer não, quando é um não verdadeiro, é um gesto de coerência celular. É um cuidado com o próprio campo. É um ato de preservação da própria luz. Praticar limites compassivos é como fortalecer as margens de um rio. Não para impedir o fluxo, mas para orientar o curso. É possível amar profundamente e, ainda assim, proteger-se. É possível se doar com inteireza,
sem se dissolver. Porque o amor não exige sacrifício de identidade. O amor verdadeiro convida ao encontro, não ao desaparecimento. Não é sobre deixar de amar. É sobre aprender a amar de forma que o amor não sufoque. Que o amor não exija feridas como provas. Que o amor não peça silêncio quando o coração quer falar. Porque o amor, em sua essência, é expansão. E não há expansão onde há constante renúncia de si. Você não precisa se sacrificar para merecer amor. Você já é merecedor por ser quem é. E é exatamente essa verdade, quando aceita, que começa a curar os mitos, a limpar as memórias, a abrir espaço para um novo jeito de amar. Um amor que não dói. Um amor que nutre. Um amor que, ao invés de esvaziar, transborda. A paixão tem algo de hipnótico. Ela eleva, eletriza, faz o corpo vibrar com uma intensidade que parece transcendental. Nos primeiros encontros, nas trocas de olhares, nos toques inesperados, o coração acelera, a mente se encanta, o mundo parece girar em outra frequência. É como se nada mais importasse além da presença do outro. Mas quando essa energia não encontra maturidade para se sustentar, o que era euforia vira abismo, o que era excitação vira dependência, e o que parecia liberdade vira cativeiro emocional. A dopamina, substância responsável por essa sensação de prazer imediato, é abundante nas fases iniciais da paixão. Ela nos impulsiona, nos dá coragem, cria aquela sensação de estar vivo como nunca antes. Mas o corpo, sábio, busca equilíbrio. E quando o alvo da dopamina é atingido, quando a conquista é feita, quando o envolvimento se aprofunda, o sistema retorna ao seu ponto basal. E nesse retorno, o que muitos sentem é vazio, um desânimo repentino, uma ansiedade que não se explica, como se algo estivesse sempre faltando, mesmo quando, teoricamente, tudo está ali. Esse ciclo vicia. A busca por novos estímulos torna-se constante. O prazer que antes era natural agora exige esforço, mais atenção, mais intensidade, mais drama. E assim, o que era paixão vira perseguição. Não pelo outro, mas pela sensação perdida. A prisão não está no relacionamento. Está na tentativa de sustentar um pico que, biologicamente, não foi feito para durar. Sinais sutis aparecem, euforia seguida por apatia, necessidade de conflito para sentir presença, ansiedade que surge sem razão aparente. Tudo isso indica que a paixão perdeu sua função nutritiva e passou a se alimentar de si mesma. Há, no entanto, um caminho de recondução. Um ciclo de 3 etapas que ajuda a reintegrar essa energia de forma saudável. Prazer intacto, pausa reflexiva, redirecionamento. Isso significa viver a intensidade, mas sem se perder nela. Reconhecer a beleza do encontro, mas lembrar que o prazer não está só no outro. Está também em projetos pessoais, em silêncios criativos, em presenças que não dependem do desejo alheio. Quando a paixão encontra esse equilíbrio, ela se transforma. Deixa de ser prisão e se torna ponte. Uma ponte entre o desejo e o propósito, entre o impulso e a consciência, entre o coração acelerado e o coração sereno. E nesse ponto, amar deixa de ser urgência, passa a ser escolha. Uma escolha que não consome, mas sustenta, que não aprisiona, mas liberta, que não te arranca de si, mas te devolve ao que sempre foi seu. Há um ponto no caminho onde o amor não precisa mais provar nada, nem para o outro, nem para o passado, nem para as feridas que um dia pediram para ser vistas através da dor. Nesse ponto, o amor se silencia, não porque perdeu a força, mas porque encontrou o centro. Um lugar onde o coração pulsa firme, não pelo que recebe, mas por tudo que agora reconhece como verdade. Dr. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente interno modifica o que somos por dentro. Mudar a forma como amamos, com mais consciência, mais inteireza, mais lucidez, transforma nosso solo celular. E quando o solo muda, novos códigos se ativam. Genes antes silenciados voltam a vibrar.
genes de resiliência, de autovalorização, de autorregeneração. Porque amar de forma lúcida não é uma exigência moral. É uma escolha que cura. Greg Braden fala sobre o campo unificado, um espaço energético onde tudo o que sentimos ecoa, expande, se transforma em onda. Quando o coração está desalinhado, essas ondas se tornam caóticas. Mas quando há coerência entre emoção e verdade, entre sentimento e presença, o campo responde. O mundo ao redor começa a se reorganizar. As relações, os vínculos, os silêncios, tudo começa a vibrar em uma nova frequência. Talvez o mais profundo gesto de amor, hoje, não seja para o outro, mas para si mesmo. Reservar 5 minutos. Apenas 5. Não para resolver, mas para anotar o que mais doeu ao longo deste vídeo. Não como confissão, mas como revelação. O que mais te incomodou pode ser o que mais precisa de cura. E a partir desse desconforto, nascer uma afirmação. Um compromisso silencioso com seu autocuidado. Eu me vejo. Eu me acolho. Eu me liberto do que não é amor. O ritual não está nos gestos externos. Está na decisão interna de não mais viver relações que adoecem. De não mais chamar de amor o que exige renúncia da própria alma. De não mais aceitar migalhas emocionais quando se pode ser banquete de presença. A metáfora final é simples, mas profunda. Imagine-se como o epicentro de um campo em movimento. Ainda que o mundo ao redor vibre em caos, seu coração permanece ali, calmo, firme, autêntico. Não porque está blindado, mas porque está ancorado, enraizado na própria verdade. Amar nesse estado não é mais risco, é oração, é expansão silenciosa, é vida que pulsa, mesmo depois de todas as tempestades. E quando você chega nesse lugar, entende. O amor nunca foi o que te feriu. O que doeu foi tudo o que você acreditou que precisava ser para merecê-lo. Agora, aplique uma respiração consciente, um limite claro, um gesto de autorrespeito. Não amanhã, hoje. Porque o amor, o que cura, o que expande, o que permanece, começa exatamente aqui.